Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Estamos aguardando aqui as meninas chegarem. Hoje a gente vai falar de maternidade, né? E vamos falar com a Agnes, contar com a presença da Agnes e da Irma. Então, vamos aguardar um pouquinho. Irma chegou. Boa noite, Anaira. Boa noite, pessoal. Vamos esperar aqui. Hoje nós vamos falar sobre necessidade de acolhimento nas maternidades, né? E um relato de experiência. Então, vamos aguardar só um pouquinho, esperar as meninas chegarem. A gente vai contar com a presença da Irma e da Agnes. Irma, pode entrar. Eu já fiz o convite, veja aí como que é aceitar o convite. Irma está tendo alguma dificuldade? Obrigada, Naira. A Naira é sempre gentil. A Naira é sempre gentil. Pessoal, só mais um minutinho, tá? As meninas já estão começando a entrar. Está entrando. Peraí. Pessoal, só mais um minutinho, começando a entrar. Ok. Está entrando. Entrou, Irma. Estou por aqui. Isso. Boa noite, Irma. Já estou por aqui. Irma tem um Boa microfone noite, ligado. Suzana. Eu falo e me escuto. Peraí. E agora? Melhorou? Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Pronto. Pronto. Desliguei aqui. Tudo bem, Irma? Tudo bem. Estamos aguardando aqui Tudo em paz. Quer dizer, Salvador choveu hoje o dia inteiro e eu tive alguns problemas de conexão aqui. Vamos esperar que agora a gente Nossa, que bom não que... tenha problema nenhum, né? Não, tá tudo tranquilo. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Ótimo. Estamos só esperando a Agnes, ela já deve estar chegando também. A gente com a internet tem, às vezes, Tá. esses probleminhas com conexão, né? É, sim. Sim. Eu fiquei com esse receio, que aqui choveu o dia inteiro. A Agnes chegou aí. Chegou? Ei, Agnes, pode entrar.
Sim. Hoje vamos fazer um bate-papo bacana aqui. Deixa eu achar a Agnes aqui para poder... Isso. Deixa eu ver. Agnes, pode entrar. Entrando. Ei, Agnes, boa noite. Cheguei! Boa noite, e aí? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, Suzana? Tudo bem também. Agnes, deixa eu apresentar a Irma, ela está com um pouquinho de dificuldade na internet hoje. Lá em Salvador está chovendo. Nossa, Vamos ver se ela consegue reconectar. tranquilo. Saiu. A internet lá deve estar bem ruim. Ela falou que estava ruim hoje o dia todo. Hum, chuvinhas. Cortastes o cabelo? Não, tem Ai, muito tá tempo, chique. né? Poderosa, gostei. Tem muito tempo que eu cortei. Ficou bom, né? Ficou ótimo. Vou esperar, deixa eu ver. Cadê? A Irma saiu, não voltou não, né? Nossa, lá deve ter caído. Pessoal, pessoal, um pouquinho só de paciência, por favor. Só para a gente aguardar a Irma, é importante a participação dela. A gente vai falar hoje de acolhimento em maternidade, né? E aí eu vou fazer as apresentações. Deixa só a Irma voltar. A Irma voltou aqui, ó. Programa ao vivo, gente, é assim mesmo. Já te adicionei aí, Irma? Entrando. Pronto. Voltou. Conectando, né, Irma? Hoje está tendo problema. Mas está nos ouvindo, né, Irma? Pronto. Irma, boa noite de novo. Tem muita gente entrando, saindo, entrando, saindo. Eu estou achando que a conexão não está muito boa. Pronto? Pronto. Vamos fazer uma selfie antes de cair de novo. Irma, boa noite de novo. Vamos dizer? Fiz. Caiu, gente. Caiu. Será que a gente não vai conseguir? Não é possível. Eu vou fazer as Nossa, apresentações, então, só para a gente ganhar no tempo. E aí a show. Irma entra, né? Eu acho que é melhor. Então, vamos lá, formalmente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Suzana Lamia, eu sou psicóloga clínica hospitalar, sou psicoterapeuta e estou promovendo esses encontros aqui. Espero que a gente possa estar fazendo esse bate-papo psicológico aí de pelo menos 15 em 15 dias, né? Então, hoje nós temos aqui a Agnes e a Irma, e eu quero agradecer vocês, quer dizer, primeiro agradecer você, né, Agnes, a Irma caiu de novo. Muito obrigada aí por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui. A Agnes é psicóloga, clínica e hospitalar, é a Agnes Ferreira, atua na maternidade do Hospital Municipal de Paracatu, Minas Gerais. A Irma é psicóloga clínica e educacional em Salvador, Bahia, e vem nos falar da sua experiência aqui na maternidade, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre a necessidade de acolhimento nas maternidades, trazendo um relato de experiência. Bom, eu acho que a gente pode começar, Agnes, e a Irma conseguindo entrar.
né? Vamos começar nós aqui, porque senão o pessoal fica esperando eu vir, né? Bom, Agnes, você quer se apresentar melhor? Quer falar alguma coisa antes de já introduzir? Como que você quer fazer? Vamos lá. Vambora. Primeiramente, agradecer o convite, né, Suzana? Eu amei, fiquei super feliz de poder participar, trazer um pouquinho da minha experiência, né? Que eu acho que é tão rica, né, Suzana? A gente já tem essa troca aí no particular. Uhum. Acho que quase todo mundo que já me conhece, eu já falei de você. Impossível. Quem me conhece aqui, né, pessoas que são meus amigos, todo mundo sabe, gente, a Suzana, além de ser essa pessoa maravilhosa, formada, e ela ter essa formação extraordinária, ela é minha psicóloga também. Então, nós temos uma troca muito maravilhosa e ela sabe tudo que eu faço naquela maternidade, ela sabe. E assim, eu fiquei muito lisonjeada com o convite, né, de poder trazer isso, falar para as pessoas, trazer um pouquinho dessa realidade da psicologia e maternidade, que ainda é um pouco vista, né? Ela não tem tanto tamanho como a gente gostaria, mas tem crescido e eu sou muito feliz de estar atuando nessa área, de estar podendo estar ali fazendo meu melhor para levar um pouco mais de leveza para aquelas situações que eu participo ali. E pessoal, eu sou psicóloga, né? Estou formada há uns 4 anos mais ou menos, me formei na UFG de Catalão e atualmente estou trabalhando na psicologia hospitalar, já tem uns 2 anos para 3 por aí. E hoje focada em psicologia perinatal, que é a psicologia da maternidade, né? Então, a minha atuação ali é muito interessante e conforme a gente for concluindo aqui a live, a gente vai conversando sobre. Muito bem. Como que fica a questão do acolhimento De lá na hospital maternidade? lá, já tem Como que vocês fazem? 2 anos para 3 por aí. E Sim. hoje focada em psicologia perinatal, que é a psicologia da maternidade. O que que aconteceu? Irma, tá entrando tudo atrapalhado. Ela Ela tá. conectou duas vezes. Irma, nós estamos ouvindo. Como fica a questão está se ouvindo atrasado. Como que vocês fazem? 2 anos. Tá ouvindo atrasada? Estamos ouvindo tudo que você está ouvindo aí. Chegou atrasado aí. Estou conseguindo aqui pelo. Ai, conseguiu, ótimo. Conseguiu? Estão me ouvindo? Te ouvindo. Sim. Uma bem-vinda. Sim, mas Muito aí já. obrigada por ter aceitado o convite. Eu já fiz as apresentações, agora eu quero apresentar você a Agnes e apresentar a Agnes a você, porque vocês não se conhecem, né? E vão se conhecer aqui. E a Agnes trabalha na maternidade, então a gente eu já fiz as apresentações, tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa, falar alguma coisa, pode falar, já se apresente também, né? Para a gente começar a conversar. A Agnes já falou que vem fazendo um trabalho lá na maternidade, eu tinha perguntado a ela como é feito o acolhimento lá, mas vamos deixar essa pergunta para daqui a pouco e deixar você falar um pouquinho para nós aí de você. Tá. E depois eu quero realmente a resposta dessa pergunta da Agnes, né? Eu sou psicóloga clínica e educacional, trabalho atualmente no outro município aqui próximo da região metropolitana de Salvador, como psicóloga educacional, trabalhando na inclusão escolar. E como psicóloga clínica, eu trabalho com as questões de enfermidade, adoecimento e como a psicologia pode ajudar a gente quando a gente tem uma enfermidade, uma doença física, né? Eu agradeço a Suzana por essa oportunidade da gente vir aqui poder falar um pouco disso. Eu estou, inclusive, essa semana eu devo fazer uma roda de acolhimento com as mães lá da instituição de trabalho, né, que é o Centro de Inclusão à Referência Escolar. E por conta disso, por ser educadora também, né? Antes de ser psicóloga, eu sou educadora, né? A gente não deixa de ser, né, educadora. Então, eu fui por muito tempo na minha vida professora de filosofia
e continuo sendo educadora. Por conta disso, de trabalhar na área educacional, de ser uma educadora, eu achei que eu precisava passar por esse momento, né? Falar desse momento, da necessidade desse acolhimento. Falar um pouco daquilo que eu vivi, né? Que eu vivenciei nesse processo da maternidade, do acolhimento ou da falta de, né? Para que outras pessoas não precisem, né, passar por essa situação. Que as coisas melhorem nesse contexto, né? E a gente Isso pode é a começar nossa batendo esse preocupação papo também, justamente. que a gente traga soluções, que a gente traga aqui conhecimento para que essas coisas, né, para que o acolhimento ele seja sempre maior e integral, né, da melhor forma possível e de preferência para todo mundo, porque a gente acaba não tendo muito como atender todo mundo, mas seria o ideal, né? Então vamos tentar hoje nessa live aqui, que é curtinha, né, mas vamos tentar apresentar soluções aqui e ver como que a gente pode estar colaborando aí para as pessoas que estão chegando. Com certeza. Sim. Então, podemos começar o quê? Respondendo a pergunta que você fez para a Agnes? Podemos. Quer dizer, ela responde. Gente, então, a psicologia perinatal, ela está muito focada, é um ganchinho da psicologia hospitalar, né? Então, da mesma forma que na psicologia hospitalar a gente faz o acolhimento daquelas pessoas que estão em sofrimento ali para reduzir os danos de uma internação, na maternidade é basicamente a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente, porque ali eu não estou falando tão especificamente de uma doença, mas sim de um processo de gravidez, gravidezes, ou a falta de, né? Então, uma coisa que eu acho interessante, que eu percebo desde a minha formação, e que eu acho que, inclusive, é uma coisa que é muito importante para todo e qualquer psicólogo, e psicólogos em formação também, inclusive, é o lidar com a falta, né? E a falta de toda e qualquer forma. Então, quando se trata de maternidade, atualmente ainda se tem uma ideia daquela maternidade romantizada. E a realidade é outra, né? A gente vê uma maternidade, às vezes, muito bonitinha, retratada, né? Como se aquilo ali fosse, meu Deus, mil maravilhas, uau, vai ser tudo perfeito, eu montei meu plano de parto, vai ser exatamente daquele jeito. E aí a pessoa, aquela mãe, aquela família, aquele pai, chega à 25ª semana e o bebê entra em óbito. E aí, né? Então aí eu tô falando de uma falta pesada, falta da morte. Então é nesse sentido que eu falo, acho que todo psicólogo, todo psicólogo de formação, ele tem que saber lidar com a morte. Porque a gente lida com isso, né? Seja na clínica, seja para atender uma criança que às vezes perdeu alguém, seja na maternidade, seja no hospital, a gente vai chegar nesse ponto. E eu lido muito com isso na maternidade, né? Com o luto perinatal, luto neonatal. E, e é uma das partes mais importantes daquilo que eu faço lá, que é lidar com a morte daquele serzinho que foi preparado, que foi idealizado, ou que muitas vezes veio de surpresa, mas que foi bem recebido, né? E aí não existe tempo certo para isso, né? Muitas vezes a gente vê o aborto natural de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 7 semanas, e a dor é a mesma de se for um natimorto de 39 semanas. Então a gente tem que saber lidar, saber acolher, né, com muita humanização, né? Eu tento sempre trabalhar isso e ainda bem, assim, a equipe que eu trabalho aqui na maternidade é uma equipe muito humanizada, sabe? Eu tive essa sorte, porque eu sei, já conversando com alguns outros colegas, né, vendo alguns relatos, eu pude perceber que não é todo hospital que tem, infelizmente, né, essa atuação mais humanizada. Isso pesa também demais. E, e assim, especificamente para mim, na minha parte, a humanização acho que é o carro-chefe, né? Como a gente pode falar. Deve ser a nossa área, a psicologia, ela está ali para acolher, humanizar aquela situação,
sem abrir mão do sofrimento, porque o sofrimento ele vai existir, ele deve existir, né? Naquele tipo de momento ali que eu tô vivendo, falando especificamente do luto, né? Que é um momento de dor, que é um momento de extrema confusão para aquele casal, geralmente, quando está em casal ou quando a mulher está sozinha, seja o que for, é essencial o trabalho da psicologia, sabe? Eu vejo isso desde a situação e eu fico muito feliz, sabe? Hoje eu sou muito grata, hoje não, sempre fui muito grata por poder estar ocupando um espaço para o sofrimento, sabe? Que é tão difícil, né? Que é Você traz, doloroso. Não consegui entender. você traz duas coisas que eu achei interessante. Você fala do aborto, né? Do aborto, muitas vezes o aborto espontâneo, que tanto faz que tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, a dor é realmente a mesma de quem esteja, né? Porque morre também a esperança, né? Morre aquele período todo que você nem conseguiu sentir. Então, a minha experiência é um pouco essa, né? De ter tido um aborto espontâneo. E a forma do acolhimento, e aí entra assim, eu estava entre a gestante, né, que perde o bebê, ou seja, a mãe que tem que já não tem mais o filho, e a psicóloga que vê, que observa, que reflete, né, aquele momento. Então, o que aconteceu comigo no hospital foi isso, né? Eu me senti um número, parecia assim, você estava lá, você foi levado para uma sala, e quando você chega lá, as pessoas vão assim, pronto, agora o próximo, já fez isso, agora o próximo, entende? Então, uma coisa que me doeu muito, porque na época, bom, eu esperava engravidar há um tempo já grande, e quando eu consegui engravidar, eu tive esse processo do aborto espontâneo próximo aos 3 meses, né? E quando eu fui para o hospital e fiz todos os exames e tal, e quando fui para o hospital para fazer os procedimentos, eu achei curioso uma coisa, porque o meu marido, na época, foi comigo e eu estava tão abalada pelo processo todo, que foi uma amiga comigo. Eu pedi uma amiga que fosse comigo. E ela foi comigo, meu marido. Só que quando a gente chegou na portaria do hospital, eles já disseram que eles não poderiam entrar comigo, que eu teria que entrar sozinha. Nem o meu marido podia me acompanhar. Então, de lá eu fui levada para uma sala, onde tinham várias mulheres, todas sozinhas, né? Todas no mesmo processo, todas sozinhas. E a gente tentou ali, naquele momento em que a gente ficava esperando o médico, porque precisava fazer novos exames, né? Conferir, pegar os exames realmente das ultrassons. Enquanto a gente estava nesse processo ali, a gente tentava umas com as outras, né? Conversar, sentir o que está, algumas muito caladinhas, outras muito chorosas, outras muito nessa condição toda extremamente difícil. Eu olhava para aquilo ali, não entrava ninguém na sala, gente, para falar com a gente, não entrava ninguém para oferecer um copo d'água. E eu ficava olhando aquilo ali, gente, é isso mesmo que acontece, é assim mesmo que as coisas funcionam e devem funcionar, né? E aí, de repente, você é levado para uma sala, e o médico vem e ele diz assim de cara, olha, só pode fazer se você tiver os exames. Como se você estivesse ali, tivesse provocado alguma coisa, sabe? Tivesse ali porque você queria tirar aquele filho. E aí você apresenta os exames, eles levam você para uma outra sala. É muito curioso essa outra sala, onde a gente vai para se preparar, né, para o processo da curetagem. E nessa outra sala me colocaram, tinham 4 camas, né, 4 macas. 3 de nós estávamos no mesmo processo, né? E uma mulher no final, lá no cantinho, estava prestes a dar à luz. Então, nós estávamos, nós 3 juntos com essa moça que estava já em processo de parto, sentindo as contrações, e nós 3. Do meu lado tinha uma moça. Curioso, a minha sensação, eu, né, como gestante, como mãe desejosa de ser mãe, e eu não estava ali, o meu sentimento foi, eu paralisei completamente. Eu andava para lá e para cá como um zumbi, como um robô. Eu fazia exatamente o que mandava. Levei um certo tempo na terapia para eu tentar rememorar essas memórias e ressignificar tudo isso.
Porque do meu lado tinha uma moça que chorava o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ela não se levantava da maca, ela não se sentava, ela só chorava o tempo inteiro, convulsivamente. Ninguém entrava na sala para dizer nada. Volta e meia entrava uma moça e olhava o lençol, né? Para ver se já estava pronto, se já estava ok, para ir levar para a sala do procedimento. E alguém entrava, muito mais gente ali, para ver a moça que estava em processo de parto, das contrações. Então, nós estávamos nós três nesse processo. Eu completamente paralisada, essa moça chorando horrores e uma outra que ficava inquieta. Depois a gente faz o processo, né, da curetagem e volta. Bom, quando eu acordei num quarto. Eu acordei num quarto com 2 mamães e seus filhinhos. E isso foi extremamente duro para mim. Porque eu acordei sozinha, de novo não tinha ninguém, entrou mais tarde o médico para me dar alta, e aí sim permitiram que o meu marido entrasse no quarto, né, já para me buscar, e eu com essas 2 mamães ao lado. Foi uma coisa muito, muito interessante. E aqui eu estou falando, da gestante, da mãe que perdeu, né, o seu bebê, para as mães que passaram por esse processo, né? Que é no meio desse, eu me lembro disso que aconteceu, que a mamãe que estava junto de mim, ela precisou se levantar, precisou ir ao banheiro, e ela estava com o bebê no colo porque ela estava amamentando. E aí ela precisava ir ao banheiro, ela ficou muito apertada e não entrava ninguém. Ela ficou esperando e não entrava ninguém, não entrava uma enfermeira, não entrava ninguém. E aí ela fez assim, ela olhou para mim e disse assim, eu não aguento mais, eu preciso ir no banheiro. Você pega meu bebê para mim? Então ela pôs o bebê dela nos meus braços e pensem para vocês o que é uma mãe que acabou de perder o seu bebê, o sonho de ser mãe. Eu comecei a chorar com o bebê dela nos braços e passou tudo pela minha cabeça, né? Como é que seria o meu bebê, e se fosse o meu bebê, que carinho ele teria, né? Seria menino, seria menina, porque foi ali por volta, né? Pouco antes dos 3 meses. E isso foi muito difícil. Muito difícil. Na hora que, inclusive, que meu marido chegou, eu estava com o bebê no colo, e ele se assustou, assim, né? Porque ele olhou, o que é isso? E eu disse, é da minha vizinha aqui, né? De leito, aqui do lado. Então, hoje, para mim, é mais fácil falar isso, né? Hoje, para mim, depois da terapia, tanto que quando a Suzana fez o convite, eu fiquei assim um pouco reticente, né, Suzana? Ela sabe disso, e eu disse, a gente vai conversando aqui para ver a possibilidade. Mas eu realmente já trabalhei isso muito tempo, né, na terapia, todas essas questões. E eu disse, eu como educadora preciso falar sobre isso, eu como psicóloga preciso falar sobre isso. A gente precisa mudar essa situação. Gente, desse período, da hora que eu entrei no hospital até a hora que saí, ninguém me acompanhou. Né? Não entrou ninguém. Nem uma pessoa que tivesse um pouco mais de sensibilidade, né? Não precisava ser um psicólogo, não precisava alguém que tivesse um pouco mais de sensibilidade que chegasse ali. Você retirar uma pessoa que acabou de passar por um processo de aborto, que perdeu seu filho, e colocar dentro de um quarto com 2 mamães, né? Com seus filhos no colo, feliz da vida, e as pessoas entravam, o marido, a avó, sabe, os irmãozinhos entravam no quarto, e eu lá, sozinha, absolutamente sozinha. Isso foi extremamente difícil para mim. Eu imagino, Irma, Suzana, só fazendo um parênteses, né? Eu imagino que o quanto que não deve ter sido difícil para elas também, né? Lidando com o seu sim, sofrimento ali, quer dizer, eu imagino que talvez tenham ficado um pouco mais contidas na alegria, porque estavam ali compartilhando com você uma dor que era de todo mundo, né? Que mexe com todo mundo. sim, 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 com certeza. Elas que conversavam comigo, né? Elas é que falavam alguma coisa comigo. E elas que ficavam me consolando. Mas daqui a pouco você vai estar aqui, vai estar com o seu nos braços, né? E toda aquela questão. Então, eu me preocupo hoje muito, né, com as mães e com quem quer ser mãe, com quem deseja ser mãe, e como é que a gente é acolhido nesse processo. Né? O trabalho que a Agnes está fazendo aí, que eu acho fantástico, que é extremamente importante,
né, para que outras pessoas não passem por isso. Quando você sai desse processo, a gente sai como se a gente fosse, que a gente estivesse numa linha de montagem, sabe? A sensação que eu tinha logo no início é que eu estava numa linha de montagem. Primeiro passava aqui por esse aspecto, alguém fazia alguma coisa, depois passava para o outro, para o outro, para o outro, e ninguém te dizia nada. Eu não tenho lembrança nenhuma de que alguém tenha me dito alguma coisa. Ô, Irma, deixa eu te Na hora de sair, pergunte. Desculpa, pode. Não, pode perguntar. Eu queria te perguntar a respeito do luto, porque é um luto que não é reconhecido pela sociedade em geral, é um luto não reconhecido, né? Então, como que se dá esse processo de luto que já se inicia ali naquele momento, né? E ele vai se estender com certeza depois dali por mais algum tempo, e é um luto, né? Então, assim, como que é vivenciado esse luto, como que é acolhido esse luto, né? Depois que você sai dali do hospital? Isso foi muito interessante, porque você traz uma coisa. Para as pessoas não existe um luto, né? Para mim existia, eu perdi o meu bebê. Né? Mas para as pessoas parece que não existe um luto, elas ficam sempre falando para você vai ter de novo, daqui a pouco você vai ter de novo, como se aquele não fizesse, né, parte da sua vida. E o meu luto tem uma coisa interessante, eu fiquei um tempo sem conseguir olhar para uma mulher grávida, porque eu sentia muita raiva, né? Eu sentia muita raiva. Por que aquela mulher engravidou? Porque ela e não eu, né? Que isso passa, inclusive, pela cabeça de muitas mulheres. Porque ela conseguiu e eu não consegui. E eu me lembro de uma coisa que meu marido, na época, disse, depois que tudo isso passou, né? E eu realmente fui fazer terapia, fui fazer todo esse processo. Depois que tudo isso passou, uma vez ele disse assim: eu não pude nem viver o luto do meu filho perdido. Achei isso muito interessante, porque é o pai, né? A gente tem que colocar o pai nessa história também. Ele disse assim: eu não consegui viver o luto do meu filho perdido porque eu tinha que cuidar de você. Você ficou abalada demais, você chorava demais, e realmente foi muito, muito difícil para mim. E eu tinha que cuidar de você que não tive nem condição, nem tempo para olhar para mim. Então tem o luto da mãe e tem o luto do pai também. Né? E já foi complicado também para ele, porque ele nem permitiram que ele entrasse no hospital comigo. Exatamente. Né? Porque o luto então ele estava ali sem o filho, né, Irma? Como é, Agni? O luto do pai, ele também não foi reconhecido. O seu não foi, e exatamente por aquele processo, ele é como se tenha existido, né? Muito triste. O da gente não é reconhecido, a mãe não é reconhecido, que passou por aquele processo todo, imagine do pai, né? Que nem passou. E aí eu me lembro que o médico, quando veio da alta, ele disse para mim: olha, a gente fez um trabalho muito bem feito e tal, o seu útero está bem limpinho, daqui a 3 meses você engravida de novo, e tenha cuidado, tá? Porque pode ser gêmeos e tal. Né? Naquela conversa toda, mas antes disso ninguém veio, né, fazer esse acolhimento e esse processo do luto, né? Começar esse processo do luto. Eu precisava vivenciar aquele luto. Né? Oi, e hoje a gente chega, por exemplo, hoje a gente chega numa abordagem como a constelação familiar. Eu acho interessante o que eles dizem assim, né? Todo mundo precisa ser reconhecido, mesmo que você tenha tido um aborto, ele precisa ser visto, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser colocado no lugar dele. Né? E a gente não faz isso. Né? Você perdeu o filho, perdeu o filho. Quando tem outro filho, bom, vai ser aquele é o primeiro filho. Na verdade, para a mãe, inclusive, aquele não é o primeiro filho. Né? O primeiro foi aquele que você perdeu. Exatamente. Sim, eu queria fazer uma pergunta tanto para você, Irma, quanto para a Agnes. Como que é feita essa despedida do filho, né? Então, como que é feita? Como que a mãe se despede desse filho? Como que os profissionais favorecem isso, ou acolhem isso de alguma maneira? Como que isso é feito? Bom, na minha experiência, depois de um tempo, eu já tinha nessa história algumas coisas, né, do enxoval do bebê, aquele começo, né, das coisinhas, porque era uma coisa que eu queria muito. Então, eu fiquei muito tempo, eu guardei lá no fundo do guarda-roupa para não ver aquilo, porque eu não conseguia ver, mas eu também não conseguia jogar fora, sabe? Para você ter uma ideia, eu acho que a ultrassom eu ainda tenho, a ultrassom eu não consegui jogar fora.
Então, algumas roupinhas, sapatinhos, inclusive, que as pessoas me deram, eu consegui passar depois, mas depois de muito tempo, assim, uma coisa de anos. Era um luto que eu curti sozinha e que eu aprendi sozinha a lidar com isso. Tanto que hoje eu consigo falar sobre isso, mas eu não falava. E tem muita gente, inclusive, que eu vi aqui que entrou, né, aqui na live com a gente, que são meus amigos, que trabalharam comigo, colegas de trabalho, que eu sei que nem sabem dessa história pela qual eu passei. Né? Porque eu fui construindo a minha passagem por esse luto, até o momento que eu disse, não, eu tenho que vencer isso, eu tenho que passar por isso. Né? E eu não sei, né, Agnes, como é que as pessoas fazem. Como é que é esse processo de ajuda, né, com relação à vivência do luto? O luto precisa ser vivenciado, né, Suzana? Com certeza. É luto e a gente não quer, mas o luto precisa ser vivenciado. Em toda a sua extensão, né, Irma? Então, assim, o tempo que for necessário e em toda a sua extensão. Né? Muito, muito importante. E quando esse luto não é reconhecido, é um pouco mais doloroso, porque é um luto muito solitário. Né? Então, mesmo que você e seu marido estivessem passando juntos por esse luto, ele é um luto solitário, ele é um luto que não é reconhecido. Então, assim, é mais doloroso que acontece também em relação aos animais, né? Quando a gente perde algum animal, né? Um filho animal, eu perdi recentemente a Fuquinha, é muito complicado, porque assim, as pessoas acham que tem outro. Sim. Né? Sim, exatamente. Ninguém te visita, né? Porque você perdeu um bebê ainda na barriga, né? Mas quando você perde alguém, um filho depois, as pessoas te visitam, as pessoas vão lá, vão te consolar, vão fazer um acolhimento, mas ninguém visita. Acabou ali, né? Sim. E tem toda uma questão, né, gente, histórica, cultural. Infelizmente, as pessoas não sabem lidar com isso. Essa é uma realidade, né? Pois é, mas aí a gente tem a questão do tabu, né? Morte é tabu, né, Agnes? Então, assim, não é só a questão do luto não reconhecido, a própria morte ela é tabu. Exatamente. Falar de morte é falar de algo que vai doer, de algo que eu não quero saber. Então, as pessoas não sabem lidar. E de certa forma, como que a gente culpa as pessoas, né? E respondendo a pergunta que você fez, Suzana, a questão da despedida vai depender muito da situação que eu vou estar trabalhando lá dentro, sabe? Porque cada tempo de gestação é um luto um pouquinho diferente, eu consigo perceber. Por quê? Por causa do tamanho do bebê, né? Então, muitas vezes a gente está falando ali de um feto de 7 semanas e ele é pequenininho, né? Então, Enfim, muitas vezes a mulher vai no banheiro e ele escorrega, ela nem vê. Mas, às vezes, elas vêm e aquilo ali para ela já foi bom, porque ela queria ter visto, né? Outras, poxa, eu não queria ter visto, ainda bem que eu não vi, isso foi bom para mim. Né? Quando eu falo de um natimorto, por exemplo, né, já tá grandão, saiu ali, muitas vezes aquela mulher teve que parir aquele filho morto, que também é um processo muito doloroso, né? Você imagina só, você tá sentindo contrações, a dor do parto, mas seu filho tá nascendo morto. É muito pesado. Ou tem que fazer uma cesárea, enfim. Qualquer um dos processos não deixa de ser doloroso para elas. E aí, como eu falei para vocês, ainda bem que na maternidade que eu trabalho, a nossa equipe ela é muito humanizada, então eles já sabem como conduzir, né? Quando eu posso acompanhar os partos ou o processo do parto normal para retirada desse natimorto, por exemplo, então a primeira conduta que a gente faz é saber se a mãe quer ver, se o pai quer ver, na mesma hora. Você quer ver, né? Quando eu tô junto, eu faço essa abordagem ali, eu chamo a mãe, falo, você tá bem? Você gostaria de ver seu filho morto? Não falo isso não, mas você gostaria de ver, né? O seu filho, eu pergunto o nome, né? Porque aquilo ali não é um feto, ele não é um natimorto, ele tem um nome. Então, você gostaria de ver falo o nome da criança. Muitas vezes, a maioria das vezes, elas querem, né? Algumas vezes não. Às vezes o pai não quer ver naquele momento. Mas a gente sempre faz esse momento 2 vezes. Quando é o bebê maiorzinho, né? É na hora do parto, no ato do parto.
e depois eles vão levar para fazer, né, todo o procedimento que tem que fazer, e após esse procedimento, então o pessoal embala bonitinho, né, põe numa toalhinha, e aí levam para lá de novo, e aí já é um outro processo dentro da sala, sabe? Dentro do quarto já é um outro processo do luto iniciado ali, que é importantíssimo. E geralmente nessa hora é a hora que eu tô junto e que eu faço uma abordagem mais pesada, sabe? Uma abordagem mais direta. Então é onde eu chego, é onde eu falo tudo, é onde eu me permito sentir junto com a família, né? Já perdi as contas de quantas vezes eu chorei junto, porque não tem como não chorar, né? São momentos ali que são muito dolorosos mesmo, né? Você tá ali com uma família inteira, muitas vezes tá o pai, tá a mãe, tá a avó, né? Tá uma tia que estava acompanhando essa gravidez. Então é como se fosse um mini funeral mesmo, sabe? E muitas vezes a mãe não consegue participar do enterro, a maioria das vezes. É o pai que vai atrás de tudo. Então é por isso que eu falo até que o luto do pai é diferente do luto da mãe, né? São dois lutos que devem ser validados, mas são dois lutos diferentes. Enquanto a mãe está se recuperando no hospital, de todo o processo ali, do parto ou da cesárea, o pai está tendo que correr atrás de documentação para enterrar o filho, sabe? Então, assim, ele está sofrendo, ele está sentindo a dor, mas ele tem que se manter forte pela esposa, pela mulher, porque ela está lá e ele sabe que ela também está sofrendo e ele tem que enterrar o filho. E e é um processo, assim, muito interessante, sabe, irmã, de ser observado. E quando você me conta o seu relato, eu, eu, eu acho que para trabalhar nisso, a gente tem que ter muita empatia. Você tem que ter muita empatia, você tem que ter muita simpatia, muito amor mesmo, sabe, nisso. Porque se você não tem isso, se você não tem um lado muito humanizado para lidar com a morte de um bebê, com a morte de um feto, seja quantas semanas for, não dá, sabe? E quando você me conta isso, que se, poxa, colocaram vocês lá, não teve um acolhimento, uma pessoa que chegasse para falar, olha, gente, eu sinto muito, né? Isso me dói demais, porque quando já tem um acolhimento, já é dolorido demais, imagina quando não tem, sabe? Sim. Né? Quando você fala isso tudo aí, irmã, poxa vida, doeu aqui em mim você contando. Então, assim, não, claro que você já falou que ressignificou e tudo, mas eu fico imaginando como que foi para você, sabe? Enquanto paciente, enquanto mulher, passando por aquele processo, seu marido não pode entrar, como assim? Isso é o básico, né? Todo mundo tem direito dentro do SUS, toda pessoa tem direito a acompanhante, né? Ainda mais num processo desse, tão difícil. Ele era o pai, ele tinha direito de estar lá com você, né? Vocês Deixa eu mais te perguntar uma coisa, Agnes. Existem Tinha que casos. lembrar, né? Oi? Tinha que lembrar, né, que o pai estava sentindo também, né? E a todo gente passa por várias dores, né? A gente passa pelas dores físicas mesmo, né? E passa pelas dores emocionais, pelas dores psicológicas, né? Pela dor da solidão, também por não ter a pessoa ali mais importante, que é o pai, perto da gente, mundo. né? Fala, Tá Suzana. dando, tá dando um lapso temporal, às vezes a gente fala e não consegue ajustar, né? Entra separado. Eu queria perguntar, Agnes, para você, Travou porque um eu já pouquinho aqui para mim. mães que perdem os bebês, o bebê nasce morto, e ela fica alguns dias com esse bebê, cuidando dele como se ele tivesse vida. Né? Então, queria saber se vocês já presenciaram isso lá na maternidade, onde você trabalha, se isso acontece, você já participou, né, de alguma forma disso, ou se não acontece isso, não é permitido, não sei. A minha pergunta é bem aberta, porque eu já ouvi falar, né, e tem pessoas que ficam aí cuidando do bebê morto por 15 dias até enterrar. Eu não sei como que é a legislação, entendeu? E eu nunca vi nenhum caso desse, até porque tem as normas, né? Tem os protocolos certinhos para fazer. Após o parto, dependendo de quantas dias,
de quantas semanas for, se já é um natimorto ou não, se era um feto, se era um aborto, enfim. Normalmente, quando é natimorto, após o nascimento, depois de todo esse momento que a gente faz ali de acolhimento, e não é uma coisa que sou só eu que faço, né? A equipe já é preparada para isso também. Então, a equipe lá do hospital é muito bem humanizada, eles têm esse tato de levar o bebê. Quando eu não tô lá, eles mesmos vão lá no quarto, levam. Então, e após esse momento, o bebê já é enviado para o IML, sabe? É muito rápido. Então, aqui não tem esse tipo de conduta, não. Até porque existem questões que estão além das questões emocionais, que são questões físicas mesmo. E assim, dependendo do tempo que esse bebê já está morto ali na barriga, já fica com mau cheiro, entende? Fica mais. A cor dele sai diferente. Então, tem todo esse processo aí também. Né? Então, aqui não costuma acontecer isso e nunca presenciei, nunca soube de casos assim, inclusive. Primeira vez que eu ouço. Eu acho que as pessoas, e a Agnes pode falar melhor disso, as pessoas se tornam um pouco indiferentes também, né? No momento em que trabalham nessas condições todas, vão se tornando um pouco indiferentes. Você falou da empatia, da simpatia, acho importante, mas eu acho muito importante que as pessoas aprendam a ter compaixão, Sim. né? Compaixão. Por exemplo, essa compaixão que Suzana mostra sempre tão bem pelos animais, né? Que a gente tem, que a gente até começou a se relacionar por conta, né? Dessa relação com os animais. Mas a compaixão pelo outro é extremamente importante, né? A gente precisa ter compaixão pelo outro, mesmo que a gente não tenha tanta simpatia, né? Simpatia é uma coisa, mas compaixão pela dor do outro, pelo sentir do outro, pelo que o outro está passando, E né? aí, E não se tornar tão diferente. eu queria só Diga fazer um assim. parênteses só para explicar, porque assim, as pessoas às vezes confundem um pouco que é compaixão com pena, né? E não é a mesma coisa. Né? Então, quando eu sinto pena Sim, de sim. alguém, é como se eu estivesse num outro patamar, né? Então, e o outro estivesse num patamar inferior. E a compaixão não, a compaixão é aquilo que eu devo fazer para ajudar. Então, assim, né, eu tenho a compaixão, eu reconheço o sofrimento do outro e busco alguma maneira de ajudar naquela situação. Sim, exatamente. E aí eu, como psicóloga, eu acho que as equipes precisam ser trabalhadas nesse sentido, né? Da gente ir podendo desenvolver essa compaixão nas pessoas que trabalham, porque senão a gente passa por isso, né? Eu me senti, aí eu sei que foi o processo também, né? Emocional todo, mas eu me senti numa linha de montagem, né? Passar isso, depois passa aqui, depois passa para cá, e as pessoas não estavam se importando com o lugar que eu estava. Alguém, inclusive, colocou aí, eu estou vendo aqui, né, no que o pessoal está escrevendo, que realmente foi uma violência ter me colocado no mesmo quarto com duas mamães, né, que tinham acabado de dar luz. Foi uma violência para mim, né, foi muito difícil para mim ficar ali de um dia para outro, né, porque eu dormi lá, no outro dia foi que eu saí do hospital e eu fiquei, né, nessa condição. Por isso que eu acho que o meu mecanismo de defesa mesmo foi paralisar, né? Eu fiquei como um robô, paralisada, extremamente passiva, não sabia o que fazia, não passava nada pela minha cabeça, nem alguma coisa do tipo, isso é um absurdo, eu não quero passar por isso, né? Nada, nada. Completamente em branco a minha cabeça. E depois que eu saí de lá, foi que realmente eu entrei no processo, né, emocional, de muito choro, daquele processo todo catártico, de sentir mesmo, que elas voltaram para casa com seus bebês, né, mas eu não, ainda tem isso, né. Eu saí de um hospital onde as minhas, digamos, colegas ali de quarto saíram e foram para casa com seus bebês, né, e eu não. E eu cheguei em casa sozinha, solitária, né? Então, foi extremamente doloroso, foi muito complicado. E quando Suzana fala da questão do luto, eu acho bem importante isso que a Agnes trouxe também, como preparar esse luto. A primeira coisa é realmente encontrar quem acolha, e aí eu falo das famílias, né? Porque é o que está mais próximo, que as famílias acolham, que as famílias ajudem nesse luto, que as famílias façam mesmo até esse processo de sepultamento, né?
E você não tem uma criança para sepultar, mas você tem uma dor para sepultar. Né? Então a gente precisa fazer o sepultamento dessa dor, para que a gente possa depois se levantar, sair e continuar a vida. Quer dizer, a minha história tem esse processo dentro. A minha história eu tenho isso para contar dentro da minha história. Então, se eu for escrever, a escritora aqui é Suzana, né, Su? Mas se eu for escrever aqui a minha biografia, essa história eu preciso contar, né? Eu passei por ela. Então, eu preciso contar. Nunca vou me esquecer. Mas eu preciso fazer o sepultamento da dor. E a ressignificação, interessante que você fala. Falou muito. E está dando um espaçozinho, a gente acaba falando depois que vê. Né? Irma, quando você fala de sepultar a dor, é tão importante isso. Vamos fazer alguma coisa junto, vamos escrever sobre isso. Eu acho que assim, eu estou finalizando mais um livro agora, e eu acho que a importância do livro é a gente poder contribuir, né, e até retribuir ao universo o que a gente tem, porque quando a gente consegue ter esse conhecimento, né, passar por tudo isso e conseguir falar disso, a gente está ajudando as pessoas. Então, assim, a gente está ajudando aquelas mães e a gente está ajudando os profissionais que estão chegando também. Né? Então, assim, a minha proposta para você, né, gravada aqui, né, vamos fazer junto, né, vamos falar sobre isso, vamos escrever sobre isso, vamos publicar, né, que é uma maneira da gente estar ajudando essas pessoas que estão vindo aí, né? E Vamos sim. as pessoas estão muito pouco preocupadas com o sentimento do outro, né? Totalmente, com certeza. Infelizmente. Eu estava falando que esse processo de ressignificar isso tudo que é passado é importantíssimo. E por que é tão importante, né, Irma, o acolhimento iniciar ali no hospital, na maternidade? Justamente por isso. Né? Porque quando você não tem um acolhimento de qualidade, humanizado, o processo ele vai ser prejudicado. E prejudicado negativamente, de uma forma muito ruim, pesada, né? Que poderia ser um pouco mais leve. Né? Claro que, falando da dor de perder um filho, a gente está falando de uma dor excruciante, que não tem medida, né? A gente consegue ver filhos órfãos, né? Mas a gente não sabe o nome que se dá para uma mãe que perde um filho, né? Não tem nome. Exato. Não existe ex-mãe, ex-pai, né? Não tem nome para isso. Tanto que na psicologia a gente até fala mãe de anjo e pai de anjo, né? É como a gente tenta amenizar essa dor, falando que eles têm uns anjinhos, é como eu até inclusive abordo as minhas pacientes ali, e meus pacientes. E tem uma coisa muito interessante, pessoal, que a gente faz na maternidade. As meninas, eu não tô lá nesse momento, mas geralmente quando eu chego no outro dia, às vezes eu vou fazer o acolhimento de novo, ver se esse pessoal tá bem, como é que tá as coisas. E eles fazem uma cartinha de despedida para a família, para a mãe. Sabe? Quando geralmente é natimorto, que é maiorzinho, eles fazem um carimbinho do pé, colocam umas asinhas de anjo e colocam algumas mensagens. Né? Fala, olha, mamãe, eu nasci tal dia, mas tive que partir. Sabe? A coisa mais linda, irmã. E assim, isso auxilia tanto, tanto. Sabe? Eu chego lá, as mães, os pais, eles vêm me mostrar a cartinha, assim, todos emocionados, falando, nossa, olha que lindo que a equipe fez. Eu gostei tanto, isso aqui pra mim, nossa, eu vou guardar porque é meu filho. E é algo que eu trabalho isso com eles, sabe? Justamente isso que você falou, Irma, a falta do acolhimento familiar é tão importante. E eu falo muito isso para os meus pacientes, falo, poxa, é seu filho, você tem direito de chorar, né? Você tem direito de sentir essa dor. Porque às vezes eu entro e eles estão tentando segurar, sabe? Não, mas... Sim. Que nem você falou, Irma, aquela hora. Não, mas você vai ter outro filho. Não, era pequenininha, ainda bem, você nem conheceu. Quantas vezes eu fiz? Isso, né? É a questão da compaixão mesmo. E eu bato na tecla e faço o contrário. Eu falo, não, pelo contrário. Cada filho é um filho, né? Eu sempre pergunto quantas gestações ela teve. Eu nunca pergunto quantos filhos ela tem. Enfim, eu falo, quantas gestações você passou? Então, elas me contam e geralmente falam, eu tive 2 abortos. E aí eu falo, então você é mãe de 2 anjinhos, e ela já sabe falar assim, eu já sei, sou mãe de anjo.
Ah, então tá. Então, e aí eu trabalho isso. Cada filho é um filho, ele é único, nenhum vai substituir o outro, né? Tem algumas coisinhas que eu faço também. Muitas vezes esse bebê já tinha nome, né? Então eu trato pelo nome sempre, independente de quantas semanas tinha, né? Às vezes tem algumas pacientes que não sabem ainda o nome, e para às vezes nomear já é um ato de identificação que é bom, sabe? É terapêutico, e aquilo ali auxilia no processo do luto também, né? Ô, Agnes, eu E estava aqui pensando, né? A gente podia tentar escrever sobre isso, né? A gente podia fazer alguma coisa junto em relação ao tema que show é de tão importante, né? E assim, eu vejo no seu trabalho, né? Você apresenta soluções. Então, sim, assim, mostrar isso para as pessoas, né? E até através do relato, a gente pode começar fazendo o relato da Irma, né? E depois dar uma sequência. Mas aí depois nós três conversamos. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp para nós vamos. três, um grupo de três. E aí a gente Vamos, vamos, conversa vamos. melhor. Gente, Eu infelizmente eu tenho que É, o trabalho de Agni é o que o falar. trabalho de Agni é o que eu gostaria de ter recebido, né? Eu gostaria de ser uma dessas mulheres que estavam lá para receber esse apoio, a cartinha, o carinho, a delicadeza, né? O cuidado, mostrar que alguém se importa com a sua dor, exatamente. né? Porque dá a impressão para as pessoas de que a gente não está sentindo nada. Ah, mas era tão pequenininho, né? Não está sentindo nada, mas você já conviveu com aquilo, você esperou por aquilo, tem toda uma espera, né? Esperou por aquilo, ficou feliz quando aconteceu, né? E de repente não vai adiante. E tem quanto tempo, Irma, que aconteceu com você de você perder o neném? Bom, ele teria hoje 13 anos, né? E o mais difícil para mim é que depois disso também eu não pude mais ter filhos. Então, foi assim, foi o filho, né? Foi o filho que eu perdi e que ainda foi tratada dessa forma. Você vai ter, daqui a pouco você vai ter de novo. E eu descobri depois que não podia mais naquele momento, né? Bom, infelizmente, nossa, no meio do seu relato, Irma, assim, eu tenho que interromper porque a nossa conexão lá vai cair, né? A gente tem no Instagram 1 hora. Então, eu acho que É ele verdade. isso. Se mudaram, fala aqui que a gente fica mais um pouco. E o papo tá tão gostoso que eu nem vi passando. Você vê? Nós estamos a três. É, eu achei que Que dó, que tristeza. Pois é, isso é bom 3 que a gente minutos. pode programar de voltar, né? A gente volta, fala mais um pouco depois, né? E aí eu vou Mas deixar. eu acho interessante, eu acho bom o projeto. A gente pode fazer um projeto junto aí, né? Sim, Nós três, com essas experiências que temos, sim. né? Nossa, muito E que bom. Eu queremos fazer mais pelas mães. vou fazer o grupo, né? Agora já de uma vez. E aí a gente vai se falar um pouco mais e a gente volta depois para poder conversar mais com as pessoas, passar a nossa Também acho. experiência, Eu né? A acho live também. vai estar gravada. Oi, Agnes. Gente, Sim. é que é um assunto muito extenso, né? Muita coisa. É E eu muita queria coisa. agradecer a vocês, antes de cair tudo, agradecer a todos vocês, agradecer meus amigos que estão aqui, que eu tô vendo todo mundo subindo e comentando. Muito obrigada, viu, gente, ter participado. E eu adorei. Irma, prazer, viu? Gostei demais. Prazer, prazer muito grande conhecer você. Prazer estar aqui com Suzana, ao vivo e a cores. Ô, E a gente, gente, prazer. vamos juntos. Vamos nesse projeto que é importantíssimo. Eu trabalho com mães de crianças com dificuldades, crianças com deficiência. Eu sei bem o que passam essas mães. Né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer vocês por terem aceitado o convite, agradecer quem nos assistiu, né? Convidar para voltar, a ideia é fazer esse bate-papo de 15 em 15 dias, né? Então, a gente está trazendo diversos temas. Convidar vocês duas, Agnes e Irma, para voltar, né? Então, para a gente poder continuar falando, para a gente mostrar um pouco mais desse trabalho. E falar que a live vai ficar gravada, ela vai ficar aí no Instagram, eu vou disponibilizar e vai ficar no meu canal do YouTube, que é mais fácil da gente assistir, que é o canal Alami Suzana. Então, eu tenho um canal, né, e estou colocando todas as lives lá também. Então é isso, gente. Se vocês quiserem bater mais um papo, continuar batendo papo até cair,
a gente já fez a despedida, a gente pode continuar conversando aqui. Na hora que cair, caiu. Tinha um negócio que É a irmã verdade, a comentou, gente continua você aqui. passou, e não de ter sido como se fosse uma linha de montagem, né? Olha só como que é, né? Como a falta de percepção, a falta de profissionalismo, a falta de humanização, não sei a palavra, faz com que a mulher se sinta, né, nesse processo. Tanto que isso é pesado, tanto que isso é demorado para se ressignificar, né? Como se aquilo ali fosse, essas aqui são as que perderam, uma estigmatização mesmo do processo, né, que vocês estavam passando ali. Ah, quem é a próxima a fazer uma curetagem? Como se fosse um matadouro, né? E não é assim, É, exatamente. né? E não é assim. É muito mais do que isso, é muito mais do que. É um processo doloroso, né? São mulheres que perderam seus filhos. Poxa, meu filho morreu. E você está sendo tratado dessa forma, sabe? É assim, até irracional, sei lá, para mim, sabe? Eu não consigo compreender. Exatamente. E é interessante, Agnes, depois, né? Depois que tudo isso passou, que eu consegui racionalizar as coisas, os mecanismos de defesa de cada um que a gente vai observando, né? Eu tive essa paralisação, aquela que chora demais o tempo todo, não consegue dizer uma palavra e só chora o tempo todo, aquela que fica quietinha no canto, não consegue dar uma palavra nem se o médico perguntar alguma coisa. A gente vai observando o mecanismo de defesa de cada um, né? E que cada um está esperando ali uma palavra, um acolhimento, um abraço. Às vezes não precisa falar nem nada, né? Às vezes precisa chegar e dar um abraço e dizer, olha, eu estou aqui, eu estou junto de você aqui, né? E curioso, todas nós estávamos lá sozinhas, né? Sem seus maridos, sem alguma pessoa da família, sem ninguém. Tudo. Esperando cada um seu momento. Entre as que estavam esperando para ter seus bebês e as que estavam esperando porque iam, né? Já deixar os seus bebês. Sim. E assim, Muito. por lei, tá? Se tiver alguém na live aí, é garantido por lei, tanto hospital, particular, público, você tem direito a acompanhante. Qualquer que seja Pois é. o processo, tem direito a acompanhante. Pois é, e eu achei curioso isso. Você chega na recepção, não, você não pode entrar. Tanto que levei uma amiga minha, porque eu disse, eu achava, imaginava que meu marido fosse voltar para casa e eu ia ficar lá, e não, minha amiga fica comigo, né? Tem uma pessoa para ficar comigo, mas nenhum dos dois pode entrar. Então, É uma solidão terrível, né? É você e o seu filho que você quer segurar e exatamente. que não existe mais, né? E como a Suzana falou, a questão da morte fica muito mais evidente, né, para a gente. A questão da morte do filho, da perda do filho, do luto, fica muito mais evidente, porque é como se você estivesse sozinho naquele contexto todo. E eu acho que a gente não precisa passar por isso, né? Ninguém precisa passar por isso. Eu penso que o luto ele já é muito individual, né? Mas a dor pode ser compartilhada, ela não vai diminuir, mas ela vai ser acolhida, né? E isso dá um conforto, né? Não melhora a dor, mas dá o conforto. Exatamente. Olha aqui, é o Danilo aí falando. Ele é pai e no parto da filha dele ele não pôde acompanhar, né? Também teve que esperar. Então, isso que a gente estava falando aqui, né? Tem o luto do pai também. Gente, a gente pensa, né? Tem o luto da mãe, é doloroso. A mãe tem dores, como eu disse, físicas e emocionais. Mas tem o luto do pai também, que a gente também nem pergunta. O que a Agri estava falando, né? E o pai tem que ser forte, porque ele tem que correr para fazer, né? Resolver as questões ali de ordem legal. E ele também não é visto, não é olhado para ele, o olhar de compaixão para ele. Exatamente. Né? Ele é um pai, ele também perdeu o A filho. idealização do homem, né? O homem tem que suportar tudo. Né? Eu vejo muito isso lá na maternidade. Ah, você é pai, ela tá passando por mim, você não pode chorar na frente dela, não. E não, pelo contrário, pode sim, você tem que chorar com ela sim. Eu faço o contrário, eu estimulo isso dentro da sala, sabe? Quando eu tô lá, eu falo, olha, é seu filho, tá tudo bem você chorar, você não perdeu, não foi uma camisa, não foi um short, você perdeu seu filho. E aí é onde eles se permitem, sabe? O tanto que é engraçado, assim, no momento que eu faço esse acolhimento, a gente percebe, sabe? O quanto eles
se seguram porque eles estão querendo ser fortes ali para a esposa, porque a família, a mãe falou para ele que ele tem que segurar, que não pode chorar. E aí eu faço esse processo e aí, né, é certeiro, assim. E aí inicia esse processo que é tão importante, que é o de sentir, se permitir sentir o sofrimento, de chorar mesmo, deixar aquilo ali sair. Não tem o que possa fazer, né? Para mim foi muito assim, Agnes, aprender psicologia na prática e na pele, sabe? Depois que tudo isso passou, rememorar tudo isso, ressignificar tudo isso, entender cada um daqueles detalhes, foi aprender psicologia realmente na pele, né? E desenvolver esse processo de compaixão E hoje por todas as pessoas que passam por suas dores. e hoje compartilhar com a gente mais um passo aí também no seu processo, né? Com certeza. Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Como é o processo de aceitar aborto espontâneo se foi um choque, tipo, não esperava aquilo? É um choque terrível, porque o aborto espontâneo, a gente vai para o médico para fazer né, o pré-natal, normalmente, e quando você chega lá, você tem essa notícia. Comigo foi muito difícil, assim, porque não houve sangramento, não houve nada, né? Apenas o coração parou de bater. E eu fiz cinco ultrassons para confirmar isso aí. E a médica, a primeira médica que realmente que fez a primeira ultrassom, ela não conseguia entender. E aí ela foi pedindo mais e mais ultrassons e eu não entendia, né? Por que eles estão pedindo tanto ultrassons? Ela não me dizia, não, é só para esclarecer aqui algumas coisas e tal, mas ela não foi me dizendo realmente logo, não. E quando chegou realmente na última, que tinha lá escrito gestação inviável, foi assim, terrível. Terrível para mim, é o que ela fala ali. É um choque. Eu saí do consultório já chorando. Eu me lembro disso. Eu me lembro que eu entrei no carro, sentei e desabei. E meu marido tentava me acalmar e eu não conseguia falar. É um choque, porque eu saí de casa para fazer uma ultrassom para ver se tudo bem, né? Sim. E aí quando eu chego lá eu recebo essa notícia que não tá nada bem. Foi E qual foi o diagnóstico, Irma? Qual foi a muito causa? difícil. Oi? Qual foi a causa de perder o bebê? Pois é, os médicos me disseram que não entendiam, porque eu tinha a saúde em dias, não tinha problema nenhum, não teria problema nenhum para não ter. Me lembro que um médico disse assim para mim: a natureza sabe o que faz. Foi o que ele disse para mim: a natureza foi o que sabe, porque nós não conseguimos encontrar nada em você que pudesse ter causado o aborto, o que foi também mais complicado para mim, porque isso ficou na minha cabeça muito e muito tempo, sabe? Isso Mas acontece. se não tinha nada, porque assim, tem alguma coisa, teve isso, você teve aquilo, né? A pessoa teve alguma coisa, começou a sangrar, né? Não segurou, tem útero assim, eles disseram que não tinha encontrado nada, e, e por isso diziam, né? Você tem condição de ter filho novamente, e foi muito complicado para mim. Essa parte aí ficou muito tempo na minha cabeça. Por que não? Por que não consegui? Por que não segurei? Sabe? Por que não foi adiante? Se não tinha nada, se eu não tinha nada. Sim. E aí eu fiquei também naquela história, né? De achar que as pessoas estavam mentindo para mim. De achar que estavam mentindo para mim, né? Não é possível. Alguém está mentindo para mim. Eu tive alguma coisa. Mas Pois é, mas isso é muito comum de acontecer, né, Agnes? De não ter um Muito, diagnóstico, de não ter um motivo. muito. De uma hora para outra, de um dia para o outro. É muito louco isso. E assim, para isso ser trabalhado é muito difícil, porque tem que ter algum culpado. Né? Como que meu filho morreu? É a primeira coisa que a gente acaba. tem que encontrar alguém que seja responsável por isso, né? Alguém ou alguma coisa que seja responsável por isso, senão fica muito mais difícil. E eu A vejo gente ressignificar. Depois eu fui ouvindo as pessoas ao longo do tempo, né? As amigas, algumas pessoas que foram sabendo da minha história, que diziam, aí mesmo eu perdi eu também perdi assim, também foi assim. É mais ou menos, né, normal que isso aconteça com o primeiro filho, enfim, as pessoas iam falando
dessas questões. Ao longo do tempo a gente vai, mas aí eu fiz realmente terapia e trabalhei muito essa questão, né, para eu poder vencer esse processo todo. Hoje eu estou aqui justamente por isso, né? Eu, como educadora, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso falar para as pessoas que isso acontece, né? Que essas coisas ainda acontecem, que não podem mais acontecer. Pois é, a Agnes começou a falar a questão da culpa, mas aí, Agnes, vou até te interromper, porque é tão importante essa questão da culpa, porque assim, ela acompanha a gente em tudo e tem as questões que são muito sociais também. Então, assim, vamos deixar para a gente falar, continuar, né, falando disso numa próxima live. Fechou. Beleza? E então vamos interromper mesmo, senão a gente cai aqui, é ruim, né? A fala está tão boa, eu estou gostando, eu acho que a gente está podendo compartilhar aí com as pessoas, né? Uma experiência tão rica. Queria te agradecer, Irma, imensamente muito, né? Por você ter se exposto aqui para todo mundo, né? Ter conseguido falar disso de uma forma tão didática, né? Tão importante para que as pessoas acordem, para que façam diferente. Né? Então, assim, mais um papel, né, que a gente está exercendo aqui, que é de passar esse conhecimento, que é de passar essa questão da humanização, né, e a gente precisa, né, eu costumo dizer para os meus alunos que a gente, no mínimo, tem que fingir que é bom. Então, assim, se você é um profissional de saúde, está ali, acolha os seus pacientes. Se você não é bom, finja que é, porque é isso que as pessoas precisam, elas precisam ser acolhidas, né? Com certeza. E a Agnes, eu queria agradecer. A Agnes está fazendo um trabalho lindo. Não pôde falar tudo hoje, né, Agnes? Tem muita coisa que ela faz que é muito bacana. Oi? Muita coisa, nossa, tem demais. Muito. Então, assim, depois vamos fazer uns apontamentozinhos, né, para a gente poder fazer aí mais algumas lives, porque eu acho que só mais uma também não vai dar, não. Com certeza. Vai apontando aí, que a gente vai. Despedir de vocês. A gente está aqui, né, Agnes? Né? E a gente faz o grupo lá e a Isso, gente muito volta. obrigada a você por isso. Para mim foi importante também. Obrigada, viu? Extremamente importante para mim também passar por esse momento, né? Isso aqui também é, para mim, mais um processo terapêutico, né? Passar por esse momento de luto disso, de ressignificar toda essa história na minha vida é extremamente importante. Que ótimo. E eu quero agradecer a Agnes aqui, a você, Su, pelo convite, a Agnes por esse trabalho lindo que ela faz e pelo acolhimento também que me deu aqui hoje. Eu ia falar isso, que a gente está aqui, viu, Irmã? E o que você precisar, a gente se disponibiliza, eu tenho certeza que a Agnes também. Né? A gente vai fazer o grupo lá, a gente continua conversando. E, é claro, pode contar com a gente. E a gente vai aí trazendo mais material, vamos colocando aqui, trazendo a importância disso tudo, né? É muito importante que a gente fale da psicologia, que a gente fale das nossas experiências, para que a gente conquiste cada vez mais esse espaço que é tão importante. Sim. Gente, obrigada, beijo, gente. Agradeço. E obrigada por ter falado, né? Eu amei, gostei demais de tudo. Né? E muito obrigada a todos, pessoinhas, quem assistiu. Mãe, eu vi que você está aí, eu te amo, estou ao vivo. Minha mãe tá aí, eu vi minha mãe comentando. E minha mãe é mãe de anjo também. Minha mãe é mãe de anjo também. Isso. Obrigada a todo mundo, obrigada aos amigos que estavam aí, as pessoas que vieram assistir a gente. Eu vi que a sua mãe ficou aí desde o início, viu, Agnes? Olha, gracinha. Mãe de anjo. Dona Elza, a senhora está de parabéns. Tem uma filha maravilhosa que faz um trabalho maravilhoso. Ai, ai. Tchau, beijo, gente. Beijo.